Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Luz e paz ao seu coração em todas as partes do mundo. Em especial você brasileiro, né, que está aí no Brasil, hoje é dia 12 de outubro, feriado. Que cada um de nós possa, com mais uma pílula do nosso amado Evangelho, aproveitar bem o nosso dia, não é? Com muito carinho, com muita gratidão a Deus, crescendo e crescendo cada vez mais espiritualmente. Meus amigos, há reflexões que nos fazem, com certeza, entrar em contato direto com a nossa forma de viver. Deixa eu te fazer uma pergunta de um assunto que conversava com um amigo recentemente e com certeza acredito seja pertinente para todos nós. Você é daquelas pessoas que tem o hábito, né, de colocar as outras pessoas para frente, falar de coisas boas, positivas, mesmo na hora que você, né, vai dar uma sugestão, vai fazer, entre aspas, uma crítica construtiva, você fala do que é bom no outro, né, para ajudar o outro a se reforçar, a melhorar, para depois sugerir o que a pessoa pode melhorar? Ou você não? Você é daquelas pessoas que tem a vontade de criticar, de ver o lado negativo de quem está fazendo alguma coisa boa, né? De normalmente mostrar o lado ruim dos outros com a desculpa de que você é realista, de que você não fica colocando panos quentes em nada, quando infelizmente, na verdade, o que você está fazendo é colocando a sua amargura para fora, ainda que não se dê conta. Como é que isso funciona para você? Com todo carinho, como sempre, a gente queria conversar a esse respeito. Olha, cada um de nós dá notícia de si mesmo nas mínimas coisas, concorda? Não tem como, né? Cada um só pode dar aquilo que tem. Não adianta a gente esperar algo de quem não tem para poder ser oferecido para o mundo ao seu redor. Quando a gente fala de evolução espiritual, nós estamos falando de carinho, de cuidado, não é? E tudo aquilo que a gente coloca carinho, cuidado, com certeza cresce de maneira muito mais profunda, né? De uma maneira muito mais intensa. Se você trata com carinho, com cuidado uma planta, ela vai crescer, não vai? Mesmo que eventualmente você tenha que tirar algumas ervas daninhas ali ao lado dela. Se você trata com carinho e cuidado o seu animalzinho de estimação, ele também vai crescer saudável mesmo, que eventualmente você tenha que corrigi-lo. Se você está tratando com carinho e cuidado uma criança, claro que ela vai crescer saudável, feliz, com gratidão, com muito menos traumas, né? Mesmo que muitas vezes, lógico, você como pai, mãe, avô, avó, enfim, tenha que educar, tenha que falar firme. Então, gente, o carinho e o cuidado, eles são características das almas que amam. E principalmente de almas que fortalecem o que é bom no outro. Entretanto, sem se dar conta às vezes, nos períodos que nós não estamos bem, isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer um de nós. Tem períodos que às vezes a gente não está bem, não é? De repente você está guardando alguma mágoa no coração, talvez você esteja frustrado, frustrada, né? Com alguma situação na vida e não resolveu. Porque todas as vezes que a gente não está bem, a gente pega esse lixo emocional e deixa ele guardado dentro de si. E como qualquer tipo de lixo, né, isso vai gerando problema, né? Se a gente deixar lixo acumulado, vai atrair bicho dentro de casa, não vai? Se você deixar um lixo acumulado dentro de você, quais são esses, abre aspas, bichos, né? Internos que a gente cria? Raiva, rancor, amargura. E muitas vezes não é dos outros lá fora, é da gente por não resolver o que cabe. Ou nós temos a sensação de que a gente é obrigado a engolir coisas e não consegue resolver, quando na verdade todos nós temos escolha. No mínimo de perdoar e de seguir adiante, no mínimo de fazer oração a Deus e pedir para que a bondade divina nos ajude a diluir a revolta, nos trazendo força para o próximo passo, ao invés de guardar o fel da tristeza, que muitas vezes a gente guarda e não se dá conta no porquê que a nossa vida não vai para frente. O problema é que a maioria de nós não consegue fazer isso ainda. Resultado, a gente fica com aquela amargura, não é? Aquela tristeza, e não percebe que é a nossa omissão em relação ao problema que faz com que essa sensação cresça, não é o problema em si. Porque tem pessoas que passam por problemas iguais aos nossos, mas não ficam amargurados. Eles aprendem a colocar Jesus, a colocar Deus ao redor dos seus problemas. Então ele se dilui. Então quem não consegue fazer isso fica amargurado. O que faz? Acaba exportando, né, projetando essa amargura em quem está ao redor. Então pronto. Qualquer pessoa que cruza o seu caminho é sempre recebido com uma crítica. A gente sempre projeta, né, essa tristeza, uma inveja, porque às vezes a outra pessoa está fazendo uma coisa que a gente queria fazer, mas a gente não dá conta. Aí a gente começa a colocar a pessoa para baixo, defeito, não é assim? A gente ouve falar dessas pessoas, né? Às vezes o sujeito não está em paz com a sua autoestima, aí encontra alguém
que tem, né, uma beleza externa e reconhecida na sua sociedade. Um amigo chega e fala assim, olha que fulano bonito, ou então, olha que fulana bonita. Bonito o quê? Olha lá a cor do cabelo dela. Bonito o quê? Olha só os dentes dele, olha a voz que ele tem. Gente, que mal há em reconhecer o que é belo no outro. Pelo contrário, o belo no outro me liberta, ao invés de me aprisionar. Não é a minha pequenez que vai me fazer crescer, é reconhecer a beleza no outro. Os espíritos superiores sempre nos ensinam, meus amigos, a reconhecermos Deus nos outros, em todas as circunstâncias. Então, mesmo no momento de amargura e de tristeza, não deixe de elogiar alguém ao seu redor que merece elogio, sim. Não deixe de incentivar uma pessoa do teu lado que precisa sim de incentivo. Não é porque você está triste, agoniado, que isso te dá o direito de ser cruel com quem quer que seja. Absolutamente. É o contrário, né? Quanto mais nós estamos com problemas internos, mais generosos nós precisamos ser. Por quê? Porque aí nós vamos começar a criar um antídoto interno de generosidade, de bondade, que vai diluir essa amargura que a gente está sentindo ao levar luz e paz para quem está ao nosso redor. Só quero lembrar vocês que as pessoas mais generosas que eu conheço, eu tenho certeza que isso deve acontecer com você, esses trabalhadores realmente voluntários, que doam horas e horas, sua vida inteira, para poder fazer o bem para a humanidade, são pessoas que também sofrem muito. Chico Xavier, só para citar um, Chico passou graves problemas, foi incompreendido por parte da sua família, muitas vezes foi ironizado por pessoas que diziam ser suas amigas. Chico foi muito mal entendido por muita gente, mesmo tendo sido o missionário que foi, completamente desinteressado. E ainda assim, Chico não falava mal de ninguém. Pelo contrário, mesmo sabendo sim dos erros dos outros, dos defeitos alheios, ele tinha uma sutileza, uma delicadeza em oferecer o seu feedback carinhoso, mas sempre reforçando o que o outro tinha de bom primeiro. Por isso que as pessoas que conviveram com Chico costumavam e costumam sempre dizer, né, que Chico ele educava com amor e as pessoas agradeciam ao Chico quando ele dava algum conselho carinhoso a elas de melhora, lembrando exatamente a forma como Jesus educava. Lembra de Jesus? Só para citar uma passagem, junto com a mulher adúltera, quer dizer, ela foi pega em adultério, quase foi apedrejada, mas Jesus não a julgou. Pelo contrário, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foi o que disse Jesus. Mas depois Jesus olha para a mulher e fala o quê? Mulher, né, cadê aqueles que te julgavam? Né, se eles não te julgaram, eu também não te julgo, mas vá e não peques mais. Veja, Jesus acolhe, educa, né, com todo carinho, mas deixa a sua mensagem. Então veja, meus amigos, que nós podemos e devemos reforçar o bom e o belo nos filhos, nos pais, nos colegas de trabalho, né, nos colegas de trabalho espiritual, para quem está nessa caminhada da vida religiosa, mas lembre-se sempre de fazer isso com respeito, com carinho, com cuidado, com afeto, que a gente dê o nosso feedback, que falemos sim aquilo que a gente acredita, mas com jeito, com educação, que é o mínimo que se espera de uma alma que realmente deseja crescer espiritualmente. Tá bom? A gente já está cheio de crueldade no nosso dia a dia. Nós não precisamos de mais, definitivamente. Então que Deus te abençoe, te ilumine, que você tenha um dia maravilhoso, luz e paz ao seu coração. Você já sabe, né? Pílula do Evangelho inédita todos os dias aí na Rádio Itatiaia, às 13h30, 13h30 da tarde mais ou menos, aí para quem está na grande Belo Horizonte. E que Deus continue te inspirando sempre, onde quer que você esteja. Fiquem com Deus, muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho e lembre-se, menos crítica e mais amor. Como diz Madre Teresa de Calcutá, dizia, mas suas frases são verdadeiras e intensas até hoje, né? Aquele que muito julga não tem tempo para amar. Então, vamos julgar menos e com certeza amarmos muito mais.